Shalom Lekulam, olá a todos, bem-vindos ao Hebraico Fácil com Elisa, que aqui é o nosso canal do Hebraico Moderno e vocês estão vendo aí na tela um quadro com pronomes e verbos. Vocês que já estão fazendo conosco já há um tempo já conseguem desenvolver aí sabendo o que estamos vendo na tela. Você que chegou hoje, esse aqui é o Hebraico Moderno, muito fácil. Você já fez o Hebraico Bíblico ou não? Você vai conseguir sim acompanhar aqui conosco. Mas é bom que você conheça aí o alfabeto, consiga ver as sílabas, é muito fácil, é bom aprender, mas aqui nós vamos desenvolvendo juntos também. Então, você que chegou hoje, deixe seu like, se inscreva no canal e você vai ter o melhor do hebraico, aquele que você sempre procurava, porque ele é o hebraico completo, o hebraico que se fala hoje em Israel, o hebraico moderno. Mas não se esqueça de contribuir também, porque aqui é o seu canal agora para fazer o hebraico e também precisa contribuir deixando seu like, é só isso, porque o formato é gratuito, você não paga nada, você faz a aula aqui conosco, aprenderá o hebraico de fato aí no melhor método, que é através do livro curso Hebraico Fácil, e os créditos do livro estão na descrição do canal. Então, o melhor método com grande estrutura, um excelente conteúdo, você de fato vai aprender naquele modo didático, lúdico. Então, estamos aí para aprendermos juntos e estamos fazendo já Shiur Esser, que é a lição número 10, continuando, porque já temos outras videoaulas no canal aí da lição número 10. E esse é um Targlim, um exercício que nós vamos fazer. Através desse quadro aí, nós vamos completar esse quadro para ver se nós, sim, já sabemos conjugar esses verbos. Então, é isso, vamos com muita atenção, conhecemos já os verbos que estão na tela. Vocês que chegaram hoje, acessem as videoaulas anteriores, as primeiras videoaulas, desde a número 1, que olha só, aqui já estão todos os pronomes que nós vamos trabalhar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei, eu amei, você viajou, ela viajou. Isso tudo vai ser conjugado agora. Então, primeiro você saberá quem são os pronomes, que é eu, at, ri, anarnu, atem, hem e hen. Hen, que são eles, masculino, e elas, feminino. Essa videoaula está no canal, é muito simples, é só você acessar a primeira videoaula, já começa por aí, nos pronomes, porque sabendo os pronomes, aí o resto vai ser bem fácil. Então, os que já estão conosco já conheceram, já fizeram até a videoaula já anterior a essa, e já consegue ver esse primeiro verbo que está na tela. Qual que é o verbo que está na tela? Vamos lê-lo. Le'ehov. Le'ehov é o verbo lindo, é o verbo do amor, é o verbo amar. Le'ehov. Então, você vai ler le-e. Então, aqui tem um aleph. Se o verbo tem um aleph, você vai ler o e. Então, você coloca então um shivá no lamed e vai ler le'ehov. Esse grupo de verbo, eles têm o mesmo paradigma, ou seja, eles vão terminar com o o e eles têm os paradigmas para todos eles da mesma forma. Por exemplo, aqui você vai colocar o le ou li ou lá. Pode ser, porque se você tiver um aleph, ele vai ser le, le-e. Se você tiver uma consoante, se não é gutural, pode colocar li. Põe um pinguinho aqui, que é o i, vai ficar lin, e um shivá aqui. Esse também é lis, põe um shivá aqui. Mas quando você tiver um ret, aí você vai colocar um a. É la-ha, la-ha. Então, com esse aleph é e, o sinal é o e. Qualquer um, você vai pôr uma vogalzinha E aqui e um shivá, que é aqueles dois pontinhos, que vai ter também um som de E também. Então, vai ser le-hov. Aqui vai ficar o I, porque não é nem esse e nem esse. Se não é nem esse, pode colocar o I e aqui o shivá depois. Então, vai ficar lin, soa. Lin, soa. Você não pode ler o som do nun, que representa a vogal N, e nem fala nasal, né? Como em português. Lin, não. É lin, soa.
Aqui vai ficar lismor, porque que é o sim, lismor. Mas aqui tem o reto, então você coloca o A aqui, vai ficar larrazor. Então, já lemos os verbos. Como fizemos isso na videoaula passada, sabemos ler os verbos, agora vamos conjugá-los em todos esses, nessas pessoas. Por exemplo, eu preciso falar que eu amei. Então, aqui é o eu. Como vai ficar aqui? Eu tenho que completar. Então, você vai falar eu amei. Então, vai falar o verbo é houve. Mas como nós já aprendemos, nós fizemos toda a conjugação dos verbos que tem esse paradigma, então todos eles ficam iguais na hora da conjugação. Vocês estão vendo que tem um exemplo aqui. Vamos copiar esse exemplo? Vamos fazer igual o exemplo? Isso. Então, como que você vê? Que ele tem, então, o eu. Eu não preciso falar eu. Não preciso. Por quê? Porque o eu já está aqui, ó. Em português você tem que falar eu amei. Aí você tem que colocar o amei aqui. Como que é o amei em hebraico? Lehov é amar, é no infinitivo. E amei, aí você vai começar com ti. Então você vai colocar ahavti, que seria esse põe o a, porque nós estamos no verbo, naquela construção que se chama paal. Isso aqui é para vocês fazerem, não vou fazer porque vocês têm que fazer, né? Um exercício de vocês. Se vocês fizeram a videoaula anterior a esta, não é a anterior a essa, são duas videoaulas antes dessa. Então, é a primeira videoaula da lição número 10. Então, ali nós conjugamos o verbo escrever. Katavti. Se vocês voltem lá para ver como é que faz. Então, é igual, por exemplo, lismoar é o quê? Alegrar-se. Lismoar. Então, você vai colocar um A aqui. Sa. Depois aqui no mem você coloca outro A. Sama. E aqui um shivá. Por quê? Você vai ter aqui um prefixo, então antes do prefixo, não, desculpe, do sufixo, você coloca um shivá. Então, antes desse sufixo, você coloca um shivá. Então, vai ficar samarti. Eu me alegrei. Eu me alegrei. Ontem eu me alegrei. Eu me alegrei no passado. Então, coloco o A aqui, o A na segunda e aqui não. Aqui é um shivá, não tem som de vogal. Então, vai ficar samarti. O ti é um sufixo pronominal, então não preciso falar eu me alegrei. Por que não preciso? Porque esse eu, você faz um X aqui, porque ele já está aqui. Já está condensado aqui. Então, samartis. Então, ele é um sufixo que pronominal, que é um pronome. Qual pronome? Eu. Ele é um sufixo pronominal. Então, se você for falar eu, tem que colocar essa letra tave com esse i para segurar o pronome. Vai ter um tave aqui. Então, vai ficar samarti. Muito bem. Aí, você vai falar que eu amei. Então, você vai falar ahavti. Ahavti. Eu amei. Ahavti. Ahavti. E se você quer dizer linsoa, que é viajar. Linsoa. Então, nós já sabemos que quando a gente conjuga, tá vendo? Aqui não tinha lismoa. Como o verbo nós já aprendemos na videoaula até passada mesmo, acredito, que quando você vai falar caminhar, eu caminho, aí você tira o ar. Aqui também você tira duas, que é uma consoante e uma vogal.
O ar também não é, tem uma vogalzinha que é o A e o R é uma consoante. Quando você fala conjugado, eu caminho, eu caminhei, tirou esse ar que estava no infinitivo. Aqui também você vai conjugar, então você vai tirar esse lamed e esse vav, que significa a vogal O. Então, corta essas duas. E aí vai sobrar o quê? A raiz. Dá pra ver aí? Está vendo muito bem? Aí sobra a raiz. Eu vou abrir. Deixa eu ver se dá pra abrir. Não, não dá pra abrir. Aí eu teria que trazer mais pra cá pra vocês. Vamos ver se dá pra abrir. Ó. Mas dá pra ver, né? Abrir mais um pouquinho. Acho que não precisa tanto. Vamos mexer na tela, vamos meditando. Então, ficou lismoa. Eu cortei o lamed e o final. E a penúltima, que é essa. E deixei só a raiz. O que sobrou? Esse aqui. Então, esse sim, mem e ré vai fazer parte da raiz para ser conjugada. Então, são essas três aqui. E essa tav com i seria o sufixo do pronome, que é só o finalzinho. Então, eu sempre vou procurar a raiz, e como ela está no paal, que é o tempo desse verbo, né? Então, ele vai sempre receber a letra A. Então, samarti, eu me alegrei. Então, linsoa, vamos cortar aqui o lamed e vamos cortar o vav, que é o O. Sobrou essas duas, então eu vou colocar o A aqui, é nasa. Aqui você põe um shivá, aí vai ficar nasati, nasati. Então, nasati. Então, aqui vai ter, você não pode nem falar o som do ai. Então, vai ficar nasati. Eu viajei. Nasati. Eu viajei. Muito bem? Então, ahavti, nasati, samarti e eu voltei. Então, aqui é o que? Lá, porque tem um re. Você não coloca o A aqui? É assim que você lê, ó. La razor. Fala, eu voltei. La razor. Voltar. La razor. Voltar. La razor. Muito bem. Então, vamos tirar o lamet, vamos tirar o vav, que é o O. Vai ficar razar-ti. Aí você coloca aqui. Então, vai ficar razar. Põe o shivá aqui na última. Como aqui, ó. Tem um shivá, ó. Samarti. Não tem um shivá aqui, quer dizer, não pode ler essa letra. Também não pode ler a última aqui, que seria S-resh. Opa, dá pra ver? Às vezes mexe aqui. Então, como que vai ficar? Aí você põe o A. Hazarti. Hazarti. Então, completei, ó. Ahavti. Nasati. Samarti. Hazarti. Então, completei o quadro. Vocês copiem, façam muito bem feito aí, porque fizemos, então, a primeira conjugação aí do pronome eu fiz isso. Mas como nós não usamos o eu para conjugar, porque já existe aí, vocês já viram aí que tem essa terminação de sufixo pronominal, então não precisa falar o eu, porque o eu já está aqui. É só falar assim, alegrei-me, 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 viajei, nasati, nasati, viajei, amei, ahavti. Então, coloco o ti, que já é o eu. Hazarti, eu voltei, hazarti. Vamos, hazarti. Fácil, muito fácil. Vamos arrumar aqui. A segunda, que será at, quer dizer, você, at no feminino. Quem que é? O que ela fez? Você amou. Então, já temos um paradigma aqui para continuarmos as demais e vai ser muito fácil. Então,
Como que nós falamos que você no feminino, porque vocês já fizeram aquele quadro lá quando nós fizemos o catav, ti, catav, te, catav, tá? E como que ficou o verbo ahave? Então, você vai falar a have, aqui você põe um shivá na penúltima e o te, porque essa pessoa, que é o sufixo pronominal, é esse sufixo pronominal que significa você, ó, at, você feminino, você feminino, ó. A ela aqui, ao você no sufixo pronominal aqui. Então, vamos pegar aqui a raiz. O verbo é lerhov. Lerhov. Tiramos o lamed, tiramos o vav, que representa o o. Ficou essa raiz e ela está aqui, a raiz que sobrou. Então, agora, no passado, você fala você amou, você tá afirmando aí para ela, você amou, sim, você amou. Então você vai falar ahavte, 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 você amou. Então você não precisa falar o você, porque você já tem o sufixo pronominal aqui que já está representando você. Então é só falar ahavte, ahavte. Então você coloca o a aqui, outro a aqui, mais aqui é um shivá. Pronto. Ahavte. Então é muito fácil, porque você vai ver isso nas videoaulas que nós já temos gravadas aí para continuarmos a fazer. Então vamos continuando, vou deixar assim a tela assim. E vamos continuando com ri, que fizemos at, que é você. Agora vamos fazer ri. Já falamos que ani lehov, então ahavti, at lehov infinitivo, fica ahavte. E ela, como que fica? Ahavta, ahavta, acento no A, porque você tem que acrescentar a consoante re aqui no tav, né? Digamos que seria assim, aí ficaria ahavta, aí acrescentaria aqui o re aqui para fazer a vogal A aqui no ri. Então eu falei que ela amou. Aqui é você amou. Ahavte feminino, você feminino, ahavte. Então você amou, ahavte, você falou, firmou com a pessoa. Agora ela amou, ri, aí você tem que falar ri. Aqui não é você amou, é só ahavte, tira o você, não precisa falar o pronome, mas aqui você fala. Então você vai falar ri ahavta, ri ahavta. Você amou. Ri ahavta. Você amou. E nós amamos. Verbo lerov novamente. Nós amamos. Você vai falar ahavnu. Ahavnu. Então, vai pegar a raiz, continuar a raiz. Ahav. Aí você não coloca o tav, mas vai colocar o nu, que é o final aqui que é um sufixo pronominal. Você só pega o nu. Então vai ficar ahavnu e coloca o nu em vez desse tav aqui. Isso é para vocês fazerem, que esse exercício é para vocês que já fizeram bastante aí as nossas aulas, as videoaulas da lição número 10. Então você sabe fazer esse exercício. Eu só estou dando uma dica que nem sempre eu dou as dicas completas, que eu quero que vocês que façam também, né? Vamos ter que aprender. Então, eu vou fazer a do tema. Como que você falaria que vocês, masculinos, amaram? Vocês amaram. Então, aqui vocês vão ter uma atenção especial. Por quê? Porque você começa com Aleph, se fosse Ahav só. Ahav, mas aqui você vai ter que colocar uma espécie de shivá composto. Então você vai falar esse Aleph, você em vez de usar o A, você vai fazer um E. Então vai fazer um E, ó, errar, errar, erravtem. Então
você vai usar o Aleph com Shivá composto. Aí vai falar erra. Aí coloca o A no rei aí. Não, erra, não precisa arranhar, não é errar. Errar é bem aspirado, não é erraviten. Não é arrav, é arraviten. Arraviten. É só um soprinho, porque essa consoante não é a rei, que a rei você arranha. Então essa é só a. Então você vai falar e, em vez de ser a, erravten. Então, erravtem são vocês masculinos amaram. Erravtem. Igual essa que está abaixo do arrav, você tem um outro verbo que é o linsoa. Não dá para pegar ele todo aqui, eu vou fechar aqui para pegar. Esse verbo aí, linsoa. Aí se você for falar vocês, que significa viajar. Linsoa significa viajar. Então você vai falar que vocês masculino viajaram. Vocês. Então você coloca então o shivá na primeira. Aí você vai falar. Aí você vai falar assim. Nesatem. Nesatem. Porque esse você vai colocar o shivá, aqui você vai colocar, porque aqui tem shivá, sempre tem, né? Antes do sufixo aqui, prefixo, sufixo pronominal, tem um shivá aqui no ain, na última. Mas aqui também tem, então você vai falar nesatem, 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 quer dizer, vocês viajaram, nesatem. Então, é um shivá vocálico, que então você vai falar o som do num. Então, é ne. Você vai falar nesatem, nesatem, nesatem. Tanto é que esse aqui já não é vocálico, então você nem fala muito o som do ai, ou seja, dessa consoante. Então, nesatem. Então, erhavtem, erhavtem. Então, não arrave, mas erhavtem, mais fechado. Que seria vocês amaram, erhavtem. E a última, eles amaram, elas amaram. Então, você vai falar a, coloca o a, desculpa, não, pode ser o a, é o a. Ahavnu, ahavnu, ahavnu. O que é ahavnu? Quer dizer que eles e elas amaram. Ahavnu. Prática, precisa de prática. Todos os verbos que nós colocamos, eu deixei bastante verbos no vídeo anterior, então é pegar esses verbos e ir falando, aí treinando e ir falando, havenu. Então essa aula é mesmo para sabermos como vamos usar quando nós tivermos como agora um verbo com aleph, como a gente fez aqui, né? Como que a gente vai usar para falar ele. O próximo, então, seria o linsoa, que é este, que será linsoa. Então, aí você vai falar nasati. Não precisa falar ani. Então, você vai falar nasati. Então, vai fazer segundo o que nós já fizemos aí na aula. E agora nós vamos continuar a aula com Milim Hadashot e Hashovot, que é preciso, vocês vão ter bastante conteúdo aí na lição 10, então vamos adiantar. Então, fizemos aí o início da videoaula com esses exercícios que precisa praticar. Então, vocês vão quebrar a cabeça, isso é importante, vai quebrando, porque se façam um quadro, deu certo, faça novamente esse quadro, deu certo, faça ele de novo. Não é complicado, sempre vai ter um modelo, olha só aqui, ó, Hazra, Hazra. E ela, Hazra, ela voltou, Hazra. Olha como está fácil. Então, ele vai deixar os modelos para vocês seguirem. Vamos fazer a narno aqui. Samarno. Samarno é o quê? Nós nos alegramos. Então, vocês sempre vão seguindo o modelo que está aí. Vocês já aprenderam desde o Katavti. Katavti, lá no início da lição 10, tem uma conjugação prontinha. Vocês vão seguir
esses modelos, se vocês caso, eu não me lembro, é fácil. Você vai lembrar aqui, antes do prefixo, você coloca o Shiva nele. Pronto, então você vai ler Samachnu. Muito fácil. Quando chegar no vocês, é que você coloca o Shiva na primeira, mas o Shiva na terceira também permanece. Então, Nesatem, 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 Nesatem. Então, vocês viajarão. É isso. Nesatem. Então, vão fazendo que vai dar certo e vamos partindo para a próxima, continuando essa aula que está importante. E essa aula vai ter, então, Milim Hadashot, que são palavras novas, e Hashuvot, que são importantes. Essa é uma aula importante. Quando nós temos muito vocabulário, muitas palavras, temos que entender que todas as aulas são muito importantes, o conteúdo certamente, mas é bom crescer no vocabulário, então eu trouxe aqui para essa aula também vocabulário fácil, que vocês já conhecem muito dessas palavras, e vamos ver quais palavras estão aí. Então nós vamos aprender, primeira coisa que nós sempre vamos observar se ela está no gênero masculino, no gênero feminino, e vamos fazer também um pouco de plural. Então, a primeira palavra você já está vendo aí na tela. Ish, anashim. Você vai ler aqui ish, anashim. Então, para você dizer homem, aqui está entre colchetes o zain, que representa como se fosse o M para masculino, o F para feminino. Esse aqui representa o zain, quer dizer para masculino. Então, ish é masculino. E se eu quiser falar homens, eu vou falar ishim? Não. Vou falar os homens, os anashim. Homens, anashim. E a mulher, isha. É só acrescentar o a no ish. Então, você aprendeu a falar homem? Ish. Homens, anashim. E mulher, isha. E se for mulheres, nashim. É só não acrescentar o alef. Aí você fala nashim, olha bem. Anashim. Aqui é só nashim. As mulheres, nashim. Hanashim, as mulheres. Et hanashim, as mulheres. Et hanashim, o ha seria o artigo. Aqui é anashim. Anashim. Então, isha nashim. Ish anashim. Outra palavra, davar. Davar. O que você vai observar? Essa palavra significa davar, que também significa coisa. E ela é masculina, então não é o palavra. Então, vamos observar que para a palavra no hebraico é masculino esse substantivo. Masculino, masculino não existe. Masculino esse substantivo. Você está vendo que estranho eu falar masculino? Pessoal, se eu errar uma letrinha aqui no hebraico também fica estranha. Então, davar é o quê? Masculino. Se eu falar jogos, eu vou falar misrak. Misrak, lembra de raquete para você jogar um jogo de tênis, pega raquete. Então, lembra de misrak. Misrak é jogar. Misrak é jogar. E vou falar misrakim, são jogos. Misrak, misrakim. Vocês vão ver essas palavras aí mais à frente. Então, misrak é masculino. Vamos falar misrak. Lembra de raquete? Misrak. Misrakim. Olha o sufixo in, que é do plural. Misrakim. Agora, eu quero dizer que se está sobre, está acima, está sobre. Lembrem bastante que está sobre é al, porque nós vamos declinar esse al depois. Falem al.
Al é tudo que está sobre. Aliar. Eu vou fazer aliar em Israel. Fala-se, quando você vai para Israel, você vai morar lá, porque você é judeu, então você era do Brasil, então você vai ter que fazer uma aliar. Então é al quer dizer, vai subir. Então é al, é em cima, sobre. Agora, el, ou pode ser em direção, el, ou pode ser em direção a algum lugar, ou então para. Pode usar bastante o el para. Prestem bastante atenção. Esse é com Aleph. Esse aqui é al, é sobre, então é com ein. Esse é el. Nós vamos bastante usar, porque nós vamos declinar el. É live, muito, não, nem vou falar que é muito interessante, prestem atenção. Aqui é com, então você vai falar im, muito fácil. Im, então pequenininhas palavras para vocês aprenderem. O que é im? Com isso, com aquilo, com é im também, vamos declinar também, im. Agora, na praia tem rol. Na praia tem areia, é masculino, é o areia. Rol. Então, muito bom esse conteúdo, porque ele traz as palavras, porque muitas vezes você passaria, né? Falaria areia como feminino, mas aqui você está aprendendo que não vai ser a areia, é rol. Aqui eu quero falar todo o tempo. Você já aprendeu a falar tempo, que foi Zman, em videoaulas passadas? Agora, se você falar Hazman, Hazman é todo Kol Hazman. Todo tempo eu faço isso, Kol Hazman. Kol Hazman, não é Hazman. Eu costumo, porque a minha região fala muito arranhado. Então é Kol Hazman, não arranhe. Agora eu vou falar apetite. O apetite é masculino e é teavon. Teavon. Então é teavon, é apetite. E se você falar lesarek, tá. Então aqui você falou misrak, que é um derivado de lesarek, é misrak, que é jogar, jogos, e aqui é jogar, brincar. Eles estão brincando, ele vai brincar, ele vai lesarek, ele vai brincar, ele vai lesarek. E ele quer agora, eu vou me divertir, eu vou curtir, eu vou passar o tempo, curtir um pouco, eu vou levalot. Levalot é, eu vou me divertir, passar o tempo, levalot. Então, boas palavras que fizemos hoje para fechamos então essa videoaula, que temos muitas palavras aí para estudarmos que foram fácil. Beteavon é bom apetite, quando nós queremos dar. Tenha bom apetite, eu falo beteavon. Então você aprendeu avon, teavon, que é apetite, mas depois vocês vão aprender mais e mais usar essas palavras, então precisa trabalhar elas. Então, ficou aí essa aula para vocês. Aí depende de vocês. Se vocês querem mesmo aprender, façam bastante aí essa videoaula. Treinem as palavras, esses verbos muito importantes. Façam todas as videoaulas da lição número 10. Treinem bastante e tem aí um exercício pronto para vocês praticarem, para ver se realmente estão sabendo conjugar todos esses verbos que fizemos. E essas palavras sabem que nós vamos ter conversação. E nas próximas videoaulas vamos ter conversação, então você precisa o quê? Trabalhar estas palavras e que estarão ali nos nossos, na nossa conversação. Então, certíssimo. Até a próxima videoaula. Se você está gostando desse curso, você diz aí que está gostando ou não. E também coloque seu like se você está gostando. Compartilha. É importante compartilhar, que parece que vocês compartilham sim. Isso é muito bom. Muito bom. Então, até o próximo vídeo. Shalom.